Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez em nome de Jesus. E estamos entrando agora em Romanos, no capítulo 11. Romanos até aqui tem sido um livro surpreendente, que ensina bastante a gente sobre coisas básicas da cristandade, né, do cristianismo, e que nem sempre a gente consegue entender muito bem. Paulo discorre isso de uma forma a simplificar, né, a compreensão desses rudimentos da fé, como o autor de Hebreus diz. Sem mais delongas, vamos apresentar nossa oração e esse trabalho a Deus. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui reunidas em Teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pelo privilégio de podermos compactuar contigo da Tua palavra e em um só espírito podemos estar aqui buscando a revelação do Senhor para as nossas vidas. Dentro de cada uma de nós, meu Pai, há anseios, desejos, questionamentos, dúvidas. Às vezes, meu Pai, nós temos algo tão profundo no nosso interior que nem mesmo sabemos, e isso tem influenciado o nosso comportamento dentro dessa vida que o Senhor nos deu, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola e por aí vai. E queremos, meu Pai, que através da tua palavra o Senhor venha curar as nossas feridas interiores, que o Senhor venha nos ensinar como nos portarmos diante dos problemas, das situações, que o Senhor venha olhar para o mais profundo da gente e trazer à tona justamente os segredos da nossa alma. Não para expor ao público, mas para que nós venhamos compreender o que possa existir ainda dentro da gente que te desagrada, ou que deveria existir e que ainda nós não tomamos posse ou não estamos desenvolvendo. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, nessa caminhada. Pedimos, meu Pai, que as palavras de Paulo sejam como as palavras do Espírito Santo ao nosso coração. E ao fim dessa noite, que estejamos aqui, meu Pai, cada vez mais convictas de que tomamos a melhor decisão das nossas vidas, que foi ao seguir ao Senhor, e que também, ao final dessa noite, estejamos mais sábias, fortalecidas e capazes de enfrentar esse mundo e de salvar muitas almas. Te entregamos essa meditação em tuas santas mãos, guia os nossos pensamentos, abra nossa mente para a compreensão da tua palavra, fala através dos nossos lábios e que tudo isso aqui seja conduzido pelo Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus todas as distrações, o sono, o cansaço, que nada venha nos atrapalhar, meu Pai. Inclusive os distúrbios nas conexões de internet, que nada hoje venha perturbar essa nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. Estamos mais uma vez aqui reunidas e esse texto é muito interessante. Paulo vai continuar falando mais profundamente com os judeus. Claro que essa palavra serve para todos nós, mas no finalzinho desse capítulo ele vai meio que dar um puxão de orelha nos gentios e vamos ficar muito atentas a isso, porque se ele naquele momento deu um puxão de orelha nos gentios, fica valendo para a gente também, que não devemos participar dos mesmos erros e equívocos que de repente eles poderiam estar praticando. Tá bom? Então vamos lá. No verso 1, a gente vai ter o seguinte: Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma. Porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu acho bem interessante aqui esse verso pelo seguinte: já sabemos que essas perguntas que Paulo faz são perguntas retóricas, como se fosse um judeu meio indignado, hashtag revoltado, fazendo essas indagações a Paulo, né? E essa é mais uma das possíveis indagações. Será que Deus rejeitou a Israel, rejeitou o seu povo? E ele vai dizer de jeito nenhum. Por que de jeito nenhum?
porque ele é contado agora como um dos salvos justificados pela fé, e ele é judeu. Então, se Deus tivesse rejeitado, desprezado, abandonado os judeus, como assim Paulo estaria aqui pregando para gentios e judeus? Não faz o menor sentido. E aqui, pessoal, eu fiquei parada pensando no que Paulo pensou quando ele foi achado por Jesus, quando a maravilhosa graça o alcançou. Vamos lembrar que Paulo, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele não fazia isso por pura maldade, mas ele fazia porque, de fato, ele foi levado a acreditar que aquilo era um zelo pela obra de Deus, era o zelo pela religião judaica, pelo judaísmo. Lembra que quando ele persegue os cristãos, ele persegue porque acredita que os cristãos, acreditando em Jesus, estavam cometendo uma blasfêmia de chamar Jesus de filho de Deus. Então, estavam cometendo uma blasfêmia contra Deus. E isso era um pecado digno de morte. Ele achava respaldo nas Escrituras, no Antigo Testamento, achava respaldo nos governantes, nos líderes judaicos, no próprio Sinédrio. Então, tá liberado, vamos matar esse bando de incircuncisos, porque eles estão perturbando a ordem dentro de Israel, estão afrontando o Deus vivo. Bom, era isso que ele pensava. Então ele fazia aquilo com todo afinco. Ele fazia aquilo realmente com desejo de satisfazer o seu Deus. E aqui eu fico pensando, se ele realmente acreditava, e eu acredito que ele acreditava com toda a pureza de alma que o que ele estava fazendo era correto e coerente. Mas para ele entender isso como correto e coerente, então ele acreditava que o Deus dele realmente era extremamente zeloso e vingativo e perverso até com aqueles que não o adoravam de fato e de verdade. Veja só, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vai ver momentos em que, sim, Deus julga nações ao ponto até de exterminar algumas nações. Não existe, por exemplo, raiz de Sodoma, um descendente de Gomorra, né? Um só cidadão assírio. Não existem, eles foram exterminados, tá? Mas, se ele acreditava nisso, então vamos aceitar ou pelo menos compreender, que o Deus que Paulo pregava era um Deus muito perverso. Quando Jesus vem à Terra, a pregação de Jesus é completamente oposta. Olha, Deus ama tanto esse povo que quer salvar todo mundo. E aí a gente começa a perceber realmente a disparidade, a diferença gritante entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo vinha trazendo uma punição severa. O cristianismo vinha trazendo amor e graça, salvação geral para todo mundo. Quando Paulo ele é encontrado por Jesus naquele caminho a Damasco, lembra que ele acaba perdendo a sua visão, fica cego, e ele passa 3 dias em Damasco, na casa de uma determinada pessoa, sem comer nem beber. Imagina o que ele não pensou durante esses 3 dias. Lembra qual foi a pergunta que o próprio Jesus faz para Paulo? Ele chega e pergunta: por que me persegues? Dura coisa é recalcitraste contra os aguilhões. Vamos ver como é que está escrito melhor. Abre aí no livro de Atos, no capítulo 9,
Vai ser rapidinho. Só para a gente entender Paulo e entender o que Paulo alcançou. A gente entendendo essa cabeça, essa mente de Paulo, a gente vai entender a mentalidade dos judeus com os quais ele está conversando agora e a mentalidade de Paulo atual, que vai ser, de fato, a mentalidade que todo cristão tem que desenvolver. Então, Atos, no capítulo 9, no verso 4. Olha só. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, Saulo estava atordoado. Se ele, na verdade, estava fazendo a vontade de Deus e vem uma luz do nada, quem é que está falando com ele? Um ET? Bom, ele tinha plena compreensão de que era algo divino. A manifestação, a maravilha que ele viu e deixou ele aterrado, com muito temor. Ele sabia que isso não era uma coisa do acaso, que não era algo humano e, com certeza, não era algo fantasmagórico ou extraterrestre, né? Era, de fato, da parte de Deus. Ele tinha essa compreensão. Tanto que ele fala, né? Quem é Senhor? E ele vai dizer: Quem és tu, Senhor? Ele não tinha compreensão daquela pessoa com quem ele falava. Porque se fosse o próprio Deus, e ele estava estando tão zeloso com o cumprimento das coisas de Deus, não seria Deus que estava ali para repreendê-lo. Então ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Talvez na tua versão não esteja escrito isso, mas em algumas versões tem esse acréscimo aqui. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões ou chutar contra os agulhões. E o que significa isso? Jesus está dizendo para ele: você meio que está dando murro em ponta de faca, você vai se machucar. Você está se machucando. E você está fazendo a coisa errada. Porque de verdade ele estava indo contra um desígnio de Deus, que era o propósito do Senhor Jesus. Estão acompanhando? Fica atento, pessoal, não se deixa dispersar. Fica atento. Então, a mente de Paulo, nesses próximos 3 dias, vai ficar ali, ó, meu irmão, rodando. Jesus falou comigo. Ele fica tão perturbado com aquilo que ele entra em um jejum. Eu não imagino que esse momento fosse um jejum. Estou me consagrando para ser alguém melhor. Estou me consagrando para obter uma resposta. Não, eu acho que ele ficou tão atônito que tudo que ele queria era uma resposta e ele sabia que essa resposta era espiritual. Ele não teve fome, ele não teve sede, ele teve realmente uma preocupação, um desejo. O que ocupou todo o interior dele foi buscar uma resposta. Quem é esse Jesus? Por que isso está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E aí, dentro disso, a gente vai ver que o próprio Deus vai enviar uma mensagem para um discípulo. Veja, não foi um profeta, não foi um fariseu, foi um discípulo, um como nós da vida. Deus vai mandar uma mensagem para um discípulo e vai falar para esse discípulo: vá lá e liberte ele da cegueira, né? Cure Paulo da sua cegueira, que ele estava cego até então, e encha-o do Espírito Santo. Vai fazer imposição de mãos e enchê-lo do Espírito Santo. Então pense que Paulo teve tempo suficiente para meditar nas suas antigas ações, seu antigo comportamento, suas antigas crenças, e agora ele teve um renovo dentro de si. Um renovo que está sendo conduzido, em princípio, apenas por uma experiência. O Espírito Santo não está dentro dele ainda, mas ele ouviu uma voz que foi muito nítida. E os companheiros dele ouviram essa voz também. Todo mundo ficou morrendo de medo, todo mundo ficou aterrado com o que ouviu. Mas aquela voz não era para os amigos dele, essa voz era para Paulo.
até então Saulo. Quando ele ouve essa voz, ele começa a se questionar e ver todo o seu interior. E ele vai no mais profundo do teu ser, procurando entender quais são as suas reais crenças, suas reais motivações e por que ele estava sendo chamado a atenção pelo Filho de Deus. Porque agora ele entende que Deus tem um filho que desceu a essa terra e que fez todo o trabalho que nós já sabemos que fez. E que Paulo também sabia que ele estava fazendo. Só que Paulo tinha a compreensão de que aquilo era um engano. Por quê? Porque a religião incutiu isso dentro da sua cabeça. Os seus líderes incutiram isso dentro da sua cabeça. Quando é que Paulo vai expandir a sua mente? Quando ele tem um encontro com o verdadeiro evangelho. Ele vai ter um encontro com Jesus e daí em diante Jesus vai revelar para ele o evangelho de Cristo. A mente dele vai mudar por completo, o comportamento dele vai mudar por completo. Bom, enfim, ele deixa de ser perseguidor e passa a ser agora um discipulador, um pregador da palavra de Deus. Então, tenha em mente que Paulo foi um cara que alcançou uma misericórdia absurda. Ele tem em mente isso. Quando ele vem em Romanos, no capítulo 11, no verso 1, ele fala que, olha, Deus não esqueceu o seu povo, ele está falando com propriedade de causa. A mente dele sabe quão grande misericórdia ele alcançou. E quando ele fala no capítulo anterior que ele preferia morrer em prol dos seus irmãos da carne, a gente entende agora melhor por que que ele fala isso. Porque ele sabe que ter essa experiência com Cristo é vivificador. Traz à sua vida sentido junto com paz. Paulo podia ter um sentido, mas ele não tinha paz. Com certeza não. Por quê? Porque ele não tinha Cristo. Agora a vida dele passa a ter sentido, ele tem paz e um propósito muito firme dentro dele, ao ponto de ele não se preocupar com os inimigos que ele vem fazendo ao longo da sua jornada, da sua caminhada, e ele começa a tratar esses inimigos como pessoas que devem ser amadas, ao ponto dele pensar de dar sua própria vida por eles, certo? Então, voltando aí para Romanos, vamos aí para o verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Quem era esse povo que antes ele havia conhecido? Aquele povo que não conhecia Jesus e que aqui estava se demonstrando como um povo incrédulo, um povo que não conhecia Jesus. Mas Deus conhecia esse povo. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Então, quando Elias faz essa oração, quer dizer, não é uma oração, na verdade, né? É um diálogo com Deus. Quando Elias está conversando com Deus, ele está pedindo justiça para si. Porque esse povo que ele está falando não é o povo rebelde que veio com Jezabel. É o povo de Israel que ficou rebelde com o proceder de Acabe e Jezabel, com os governantes dessa época, com os líderes espirituais que haviam na época, onde boa parte deles se corromperam. E aos olhos de Elias, todos se corromperam, ao ponto de que, quando eles viram fogo cair do céu e os profetas de Baal serem mortos sem nenhum outro Deus intervir nessa história, ele pensou: toda Israel agora vai se converter. Mas não, Jezabel é a primeira a se levantar e dizer: vou matar Elias. Então Elias entende: nossa, não valeu de nada todo esse esforço, todo esse sacrifício, toda essa história, eu levantar aquele altar, eu promover aquele sacrifício, aquele desafio. Não valeu a pena, ele saiu fugido e agora ele está aqui contendendo com Deus e dizendo: olha, esse povo
de fato, não merece ao Senhor. Inclusive, estão vindo me matar. Então, essa era a visão de Elias. Bom, Elias tinha uma visão limitada. Esse era o ponto de vista dele, o ponto de vista dos seus olhos físicos. Nesse momento, Elias, ele não estava vendo, não estava tendo aquela visão além do alcance, né? Ele não estava tendo a visão da fé. Ele se permitiu ser tomado por suas emoções, pelo seu sentimento. Interessante que Paulo, quando acabamos de ler em Atos, que ele acaba de ter aquela experiência com Deus, com o próprio Jesus Cristo, ele se abstém de nutrir a sua carne, ao ponto de que ele fica mais espiritual e muito sensível a tudo que Deus vai dar a ele nesse momento. Então, quando chega lá o discípulo para ministrar sobre a vida de Paulo, ele não encontra nenhuma resistência. Paulo estava de todo quebrantado. Ele só estava esperando o que ia acontecer e que não dependia dele, porque a parte dele agora já tinha sido feita. Em 3 dias, privando-se da sua carne, vivendo, buscando o Espírito, resposta em Deus, ele consegue alcançar o bem maior que foi o selo com o Espírito Santo, né? A gente vê isso em alguns versículos depois, lá mesmo no livro de Atos. Então ele recebe o próprio Espírito Santo. Aqui a gente está vendo Elias contendendo com um povo que não tinha recebido o Espírito Santo, obviamente, e nem a revelação da palavra de Deus, mas nem o próprio Elias ele consegue perceber a magnitude do trabalho de Deus, a obra de Deus, que de repente é oculta aos olhos humanos, mas bom, Deus não está deixando de ver nada, né? Então, enquanto Elias, na sua inocência ou na sua presunção, acreditava ser o único adorador de Deus, Deus vai dar a resposta a ele muito bem dada, né? Então, ele vai dizer assim, no verso 4: Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Então, o que acontece por ordem não é a reserva de 7.000 homens, mas são 7.000 homens que não se dobram para Baal e, por consequência, Deus reserva esses 7.000 homens para si. Então, de fato, não é que Deus tenha predestinado 7.000 pessoas para que ficassem firmes quando viesse o momento da perseguição e da provação. Não. O que aconteceu é que Deus observou que, em meio a toda perseguição, e pessoal, Jezabel foi muito ruim. Jezabel talvez tenha sido nível Saulo, perseguia os homens e o povo de Deus da mesma forma como Saulo perseguiu os cristãos. Então, eles estavam no mesmo nível, vamos dizer assim. E ainda assim, nesse nível de perturbação, de tribulação, de perseguição, houveram 7.000 pessoas que resistiram e disseram: não, não vou me dobrar para Baal. Pode acontecer o que for, pode me matar, pode, mas não, eu não vou me dobrar para outro Deus que não seja o meu Deus. Deus viu isso, se alegrou de ter havido um remanescente e ele agora reserva esse remanescente para si. Ele guarda essas pessoas para si, ele protege, livra da espada de Jezabel. Não que Jezabel estivesse lá com a espada, pessoal, mas ela dava ordens no lugar de Acabe e mandava o exército dela para matar os profetas, tá? Os profetas de Deus, tá? Então, Paulo vai continuar. Assim, então, também no tempo presente há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. Então, esse remanescente não são pessoas que foram predestinadas à salvação. Não. São pessoas que estão sendo eleitas segundo a eleição da graça.
E qual é o princípio da eleição da graça? Que essa salvação é alcançada pela fé. Alguma dúvida a respeito disso? Dificuldade? Então, isso que Paulo está querendo dizer. Então, dentro de toda Israel, isso, não foi por proceder, Isis, não foi pela obra, foi pela fé. Então, dentro de toda Israel, lembrando que Paulo está conversando com os judeus, dentro de Israel teve aqueles que creram. A gente pode começar até com os próprios discípulos, ok? A gente vai ter lá Jesus com os seus 70, dos 70 tinha 12 mais chegados, desses 12, 500 viram a ascensão dele, desses 500, 120 foram selados no dia de Pentecostes e a multiplicação foi acontecendo. Então, sim, tinha um remanescente em Israel. Tinha um povo que creu que Jesus era o Filho de Deus e foram justificados pela fé. Essa é a defesa de Paulo, tá? E desses justificados pela fé, eles são gentios? Não, o trabalho começou dentro de Israel, pessoal. Pode ter um outro gentio, sem dúvida. Mas a massa que está ali nesse momento vem dos judeus. Os primeiros convertidos foram judeus. Os primeiros convertidos foram os discípulos, não foram gentios. E todos os discípulos de Cristo eram judeus. Tá certo? Galileus, israelitas de sangue, tá bom? Na carne. Aí ele vai continuar. Então, assim também, no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras, né? Ele vai continuar insistindo em bater nessa tecla com os judeus. Não, se é pela graça, não é por obras, então não fica preocupado em cumprir toda a lei, porque você vai se cansar e não vai alcançar. Mas se você crê, já era, já deu tudo certo. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Ao contrário. Do contrário, a obra não é mais obra. Então, ele vai insistir nessa linha de pensamento que se é a obra que salva, então a obra não é mais obra, a obra virou graça. Mas não é a obra que salva, é a graça. E a graça só é alcançada pela fé, não por obras. A fé tem obras? Sim. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no grupo, o que que salva realmente? A graça é alcançada como? Pela fé. Pela fé e obras? Não, é só pela fé. Mas a fé traz consigo obras, caso contrário, ela é morta. A fé tem que trazer, juntamente com ela, novas atitudes, novos comportamentos, um bom proceder, o fruto do Espírito, os dons do Espírito e por aí vai. Tem que ter obra, tá? Vai ter que ter obra. Mas não é o princípio das coisas. O princípio das coisas é, de fato, a fé. O resto é consequência. No verso 7. O que então? O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram. E os demais ficaram cegos. Então, Israel não conseguiu o que buscava, que era justificação pela lei. Os eleitos conseguiram, sem perseguir a lei. E os demais ficaram cegos. Esses demais são os incrédulos. Os demais, de onde, pessoal? Os demais de Israel. Quem foram essas pessoas que ficaram cegas? Se Paulo está tratando com Israel, então ele está falando do povo de Israel. Então, houve um remanescente dentro de Israel que creu. Tem aqueles que não creram e ficaram cegos. E Paulo vai defender isso usando algumas passagens do Antigo Testamento, que a gente já já vai ver. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó.
De acordo com o que está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, de dormência, como possa estar na sua versão, olhos para que, ou olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. Que dia? O dia em que Jesus está sendo anunciado. Eles tiveram seus ouvidos tapados, seus olhos cegados até esse dia. Tipo Paulo. Paulo ficou cego até que então ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebe o Espírito Santo, cai dos olhos dele as escamas. O que significa isso? Muda o pensamento, muda a forma de compreender, a mentalidade muda. Pessoal, é sempre aqui na cabeça. Muda o pensamento, não é no coração. Mudou o pensamento, até os sentimentos vão ser mudados. Mas o que muda em princípio, e é o mais importante, é o que tem que acontecer, a mudança de mentalidade, tá? E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha, em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Antes da gente chegar nessas palavras de Davi, vamos explorar aqui um pouquinho outros textos do Antigo Testamento para a gente entender melhor isso aqui. Quando a gente vê Paulo falando aqui, no verso 7, que Israel não conseguiu buscar, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos, né? Os eleitos, quem são os eleitos? Os que foram salvos pela fé, os que creram. E os demais foram os que não creram, foram os que ficaram incrédulos. Bom, o que aconteceu com os que ficaram incrédulos? Ficaram cegos. Então, em Romanos, no capítulo 9, 31, dá uma olhada aí. A gente já viu isso. Capítulo 9, no verso 31, a gente vai ter aqui, ó. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a justiça. Então, não é por obras, porque a lei implica em obras. A lei traz uma mentalidade onde você tem que executar, praticar obras. Paulo está aqui refutando. Não, não é assim. Se fosse assim, Israel tinha alcançado o que ele queria. Agora vai mais um pouquinho para trás, em Isaías, no capítulo 29. Isaías 29. No verso 10. Todo mundo chegou aí? Isaías 29, verso 10. Porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo e tem fechado vossos olhos. Os profetas e seus governantes, os videntes, ele tem coberto. E a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, que é sábio, que é entendido, dizendo: leia isto, eu te rogo. E ele responde: não posso, porque isto está selado. E o livro que é entregue para ele, que não é erudito, dizendo: leia isto, rogo-te. E ele diz: não sou erudito. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com os lábios me honram, porém tem afastado o seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso aqui? O que Isaías está revelando aqui? Que esse povo se afastou de Deus e está vivendo por obras. Só que não só obras voltadas para o cumprimento da palavra de Deus, os rituais cerimonialísticos, né, que se faziam dentro do templo. Não. Eles aqui se contaminaram com muito mais, e a gente já sabe que foi com a idolatria.
Então, eles estavam acreditando em coisas completamente erradas. Bom, se eles se tornaram incrédulos a tal ponto, o que que Deus fez? Derramou sobre eles um espírito de sonolência, um espírito de dormência. Por quê? Porque Deus é mau? A gente vai entender nos próximos versos de Romanos porque isso foi feito, mas vamos continuar aqui, explorando outras passagens. Agora você vai ir para mais para trás, em Deuteronômio, no capítulo 21. Esse capítulo 28, pessoal, se vocês tiverem tempo, em algum momento aí depois, leiam todo ele. Ele, no começo, ele fala sobre a bênção de Deus, e a bênção de Deus se resume a alguns versículos. Depois ele começa a falar da maldição de Deus, e isso vai até o final, é versículo pra caramba, é criatividade que Deus tem pra caramba, para amaldiçoar aquele que é incrédulo, tá? Então, ele sempre vai estar falando coisas que, de repente, poderia estar acontecendo com uma de nós, conosco. E a gente ali pode identificar uma possível falha dentro das nossas vidas. Se o nosso objetivo aqui é de meditar na palavra de Deus para que possamos crescer espiritualmente, então a palavra tem que nos confrontar. A todo momento a gente tem que estar fazendo esse nível de reflexão. A gente ouve a palavra e olha para dentro da gente, ouve a palavra, olha para dentro da gente. Paulo recebeu uma palavra e ele olhou para dentro de si. Jesus não falou mais muita coisa com ele, depois que falou, você me persegue. Essa palavra ficou dentro dele e ele ficou lá refletindo, refletindo. Quando o discípulo chega para abençoá-lo, ele já é uma outra pessoa. Aqui a gente vai ver Deus falando sobre coisas extremamente importantes e que devem falar conosco. Senão não tem sentido nossa meditação. Mas, enfim, capítulo 28, no verso 15, você vai ler aí o seguinte: Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Isso é o verso 15, né? Esse capítulo termina no verso 68. Daí em diante é só maldição, só para vocês terem noção. As bênçãos foram alguns versos antes do verso 15, para vocês verem como a coisa é séria. Mas o que interessa para nós aqui desse verso 15? Acontecerá que, se não deres ouvidos, e não dar ouvido é o quê, pessoal? É não ouvir? Não, é não dar ouvido, é não praticar. Porque depois que você ouve, você tem que tornar isso uma conduta, um temperamento, uma prática, um comportamento. Tá? Se isso não acontece, então você não deu ouvido. É como a gente diz, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não fez uma transformação dentro da gente. Ele vai continuar. Se acontecer, mas acontecerá aqui, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí você pula para o verso 28. O Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. A sua versão pode estar falando um pouquinho diferente, mas eu quero que você guarde a ideia da cegueira. E aí no verso 29, e tatearás ao meio-dia, né? Apalparás ao meio-dia. Meio-dia é o quê? É a plenitude do sol. É o momento onde o sol brilha com mais força sobre aquele local no planeta Terra. Tatearás ao meio-dia, como o cego tateia na escuridão. Você estará à luz, diante da luz, como se estivesse na escuridão. E não prosperarás nos teus caminhos. Tudo que você fizer vai dar errado. E somente serás oprimido e roubado eternamente. Quando você ouve essa palavra eternamente, como é que ela soa o seu ouvido?
porque para mim isso soa muito pesado. Eternamente é um momento que não tem mais jeito. É eternamente. E nenhum homem te salvará. Então, qual é a sua confiança? Os homens, os falsos profetas, os ídolos, o dinheiro, seu marido, seu filho? Qual é a sua confiança? Pois bem, se você não guardar a palavra de Deus e tratar de praticá-la, ele está dizendo aqui que você se tornará como cego. Você tentará achar a verdade, você não vai conseguir. Você vai tentar achar solução para os seus problemas, mas ele fala que você não vai prosperar e vai ser roubado eternamente. E como você não vai viver para todo sempre, esse eternamente é a sua alma ser levada para o lago que arde com fogo e enxofre. E ali você foi roubada eternamente. Claro que eles lá, né? A gente não. Mas, enfim, aí você pula agora para o capítulo 29 de Deuteronômio mesmo, e vão aí para o verso 4. Mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até este dia. A gente viu que Paulo falou a mesma coisa. Até este dia. Isaías falou a mesma coisa. Até este dia. Esse é o dia em que vem chegando a luz, ao entendimento, à compreensão de Israel, a verdade sobre a salvação das suas almas. Só para complementar, agora você vai para Mateus, no capítulo 13. Todo mundo? Mateus 13, verso 13. Aqui é Jesus falando, tá? Mateus 13, 13. Portanto, lhes falo por parábolas. Por quê? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, vendo vereis e não percebereis. Por quê? Porque Deus é perverso? Não. Porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa que foi dita em Isaías. E ele está dizendo que essa cegueira espiritual, pessoal, desde Deuteronômio até o que estamos vendo em Romanos, é como se fosse um juízo de Deus, é como se fosse um castigo. Não é uma maldade de Deus, não é uma perversidade, é um castigo. Paulo vai explicar mais a respeito desse assunto e as coisas vão clareando melhor para a gente, mas entenda que não foi uma coisa proposital assim, eu quero cegar o entendimento dessas pessoas. Não. Eles não querem ouvir? Eles não querem entender? Beleza. Então agora é que eles não vão ouvir nem vão entender mesmo. Entende? Então é meio assim, Deus entrega a eles as suas próprias concupiscências. A gente viu isso em Romanos 1. Deus permite que eles sejam guiados pelos seus próprios entendimentos. Como é o entendimento dessas pessoas? Cegam. Aí a luz que vem através do Espírito Santo, eles não vão ter. Não nesse momento. Mas vai chegar o dia. Vamos lá. Verso 9 de Romanos 11. E Davi diz
que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos seus olhos, para que eles não vejam e para se encurvarem continuamente as costas. Vamos ver isso através das palavras do próprio Davi? Abra aí em Salmos, no capítulo 69. Ok? Todo mundo abriu já? Salmos 69, verso 22. Que a mesa deles se torne laço diante deles e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, ou faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação e que o furor da tua ira os alcance. Isso aqui é o quê? Castigo, juízo, punição, tá? Então, Davi, ele está orando, aqui é uma oração de Davi, tá? Davi está orando para que essas pessoas venham ser punidas pelo próprio Deus. Por quê? Ele vai dizer aqui, ó, no verso 26, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. O que significa isso aqui? Significa que Davi está sendo perseguido, torturado, martirizado. Mentira, não chega a tanto. Mas ele está apontando para uma condição onde ele estava sendo perseguido, sofrendo. Mas quem estava causando esses sofrimentos a Davi? Os próprios israelitas. Seu próprio povo estava perseguindo. Mas é interessante, pessoal, a gente também perceber que Davi, ele é uma figura de Cristo. Assim como José era uma figura de Cristo, uma tipificação de Cristo, a gente vê Davi também como uma tipificação de Cristo. E o que foi que os judeus fizeram com Jesus? Os próprios judeus mataram Jesus. Não cabe muito bem a isso aqui, pois perseguem a quem tu feriste. Quem foi que feriu Jesus? A gente sabe que foi o próprio Deus, está lá escrito em Isaías 53. E ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Então, a gente percebe que Paulo está fazendo em Romanos um paralelo entre o sofrimento de Davi e o sofrimento de Jesus e o momento que ele está ali lidando com os judeus, porque os judeus não creram na mensagem do Senhor Jesus e simplesmente mandaram crucificá-lo. Assim sendo, o que Paulo está trazendo à memória não é que Paulo está orando por isso, não vejo assim. Mas Paulo está trazendo à memória dos judeus, olha, aqueles que não creram naqueles que Deus enviou, eles sofreram, padeceram, foram castigados, ao ponto, inclusive, de ficarem sem entendimento, cegados. Ficaram sem entendimento, tolos, embrutecidos em suas razões, de modo que eles ficam ignorantes, e aí? O Espírito Santo quer falar e simplesmente eles não conseguem entender. Aí vem Jesus e fala: eu falo por parábolas, porque não é para todo mundo entender. Tem gente aqui que é para continuar surdo e cego, porque vai chegar o dia dele, mas até aqui é para ele continuar surdo e cego. Por quê? Porque ele está sendo punido. É complicado isso, né? E isso não aconteceu no passado, isso acontece hoje. Tem aquelas pessoas que veem a mensagem da cruz, ouve a palavra de Deus, recebe convites, pregações, todas as formas possíveis e imagináveis do evangelho chegar a alguém. E o que que elas fazem?
rejeitam, desprezam. Chega um momento que você fala, 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 a pessoa não entende nada. Ela não entende. Ela pega a Bíblia, ela pode até orar para pedir direção a Deus, não consegue. Por quê? Porque Deus está punindo. Está punindo. Não está permitindo que ela venha ter acesso à salvação. Isso não é predestinação. Isso é uma punição. Só que a nossa esperança, e a esperança de Israel, é que isso tem um prazo de validade, tá? Tanto Isaías como aqui em Salmos, em Romanos, a gente vai ver que tem um dia para que isso cesse. Vai ter um dia. Estamos falando dos gentios? Não. Estamos falando de Israel. Serve para a gente como exemplo? Serve. Mas, prioritariamente, essa mensagem aqui é para Israel, certo? Então, volta aí para Romanos 11, e agora estamos no verso 11. Então eu digo: eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Parece que é uma coisa estranha o que Paulo está dizendo. Parece que eles tinham que cair. Os judeus tinham de ser incrédulos, né? Parece que é isso que ele quer dizer. Não, não é isso que ele quer dizer, tá? Mas ele querendo dizer o seguinte: bom, já que eles caíram, então Deus aproveitou a oportunidade e, para causar ciúmes nos seus filhos, tratou de cuidar daqueles que não eram, dos gentios. Não sei se na sua casa você teve uma vida com muitos irmãos, né? As famílias hoje têm ficado pequenas, mas eu ainda tive 4 irmãos. E sempre havia esse proceder dos pais, né? De se um não praticou, não obedeceu aquilo que foi mandado, e o outro praticou, um vai ficar de castigo e o outro vai ser beneficiado. Isso já aconteceu com vocês? Se vocês aí são de uma família que tem mais de um filho, com certeza vocês já viveram essa experiência, né? De seu pai e sua mãe ver que você desobedeceu e seu irmão obedeceu, sua irmã obedeceu. Bom, então você fica de castigo, não vai receber a merenda, o lanche, o presente, né? A saidinha para ir para o shopping, para a praia, vai ficar de castigo, e o outro, ó, você vai ser beneficiado. Por quê? Porque você obedeceu. Então é mais ou menos isso aqui que Paulo está querendo dizer, tá? Já que Israel rejeitou, bom, então vamos passar a bola para os gentios. Claro que isso não foi o plano de Paulo, isso foi o projeto do próprio Deus. E ele vai insistir nesse pensamento, ó. Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, a oportunidade, o privilégio de conhecer a Jesus veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. Para quê que Deus vai querer causar ciúme no seu povo? Não tem outra justificativa a não ser provocar neles uma reação. É tipo dar uma, sabe, uma chacoalhada e exigir que ele tenha um outro proceder, que ele mude sua forma de pensar, que ele tenha, né, a sua visão, o seu entendimento despertado, para que eles vejam que estão seguindo caminhos equivocados, errados, né? Então, ele vai, no momento que ele perde aquela primazia de Deus, né, aquele cuidado especial de Deus, então eles, pô, o que que eu vou fazer para ter isso de volta? Você vai ter duas reações. Uma, ou você vai se endireitar com Deus e vai se converter a Cristo, ou duas, você vai ficar mais endurecido ainda e vai continuar contendendo com seu Deus.
Mas a ideia do provocar ciúmes é mudar o seu proceder. Então, quem no passado aí teve um namoradinho e que esse namoradinho fez alguma coisa que te desagradou, né? Olhou para outra menina, de repente ele nem estava olhando, mas o olhar dele estava batendo lá, e você ficou com ciúmes. O que é que você faz? Faz uma birrinha, né? Faz um negócio. Qual o seu objetivo em provocar o ciúme? Fazer com que ele volte a sua atenção para você, que ele tire os olhares do além e olhe para você. Então, a mesma coisa, Paulo está falando isso aqui. Vou provocar neles ciúmes para que eles se tornem para Deus, né? Então, era o pensamento de Deus. Já que eles se tornaram incrédulos, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou dar direito à salvação aos gentios e, de quebra, vou provocar neles uma reação. Vamos lá. Estamos no verso 12. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso aqui é interessantíssimo, pessoal. Isso aqui enche a bola de Israel, tá? Isso aqui é para encher a bola de Israel. Tipo, se eles caindo foi um bem para a humanidade, imagina esse povo se convertendo. Vai ser um bem para o mundo inteiro. Vai ter um momento, pessoal, que Israel vai se converter a Cristo. Sabe o que vai acontecer quando isso acontecer? Jesus volta para a terra para instaurar o milênio. Olha que coisa forte. Olha que coisa maravilhosa. Quando Israel cai, os gentios têm acesso à salvação. Mas quando Israel se converter, o planeta Terra todo vai ser restaurado. Olha que bacana. Então, esse povo é importante. Continua sendo a menina dos olhos de Deus. É o povo eleito. Eles estão sozinhos? Não mais. Existe a gente agora. Tem a igreja, os novos convertidos, os cristãos. Não somos Israel. Não somos o novo Israel. Não existe esse conceito de novo Israel. Israel é Israel desde que foi formado. Nós somos cristãos, nós somos igreja, nós somos convertidos, nós somos gentios convertidos. Pode dar outro nome que quiser, mas a gente não é Israel. Israel é um outro trato, Israel é um outro contrato, Israel é um outro zelo de Deus, tá? E ele tem para com Israel um cuidado especial. E quando Israel se converter, quando é que Israel vai se converter? Até aquele dia. Isso vai acontecer, creio eu, segundo as Escrituras, e até aqui o que a Escritura me revela, que isso vai acontecer no meio da grande tribulação, da segunda metade da grande tribulação para o final, da segunda metade para o final. Então, a grande tribulação vai ser um período composto de 7 anos. 3 anos e meio vai ser da falsa paz, 3 anos e meio vai ser o desgracer total, de coisas que ninguém nunca ouviu falar, vai acontecer. E é castigo, pessoal. Isso só vai acontecer por causa de Israel. Esse cuidado é específico com Israel. No pacote, toda a humanidade que foi incrédula, que não creu em Deus, que não creu em Jesus, vai no pacote, mas o trabalho, o trato é com Israel. E quando chegar a segunda metade da grande tribulação, Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias esperado, vão se converter, vão receber o Espírito Santo, eles serão selados, e aí, enfim, o fim da grande tribulação vai acontecendo, e é no final da grande tribulação, um pouquinho depois, que Jesus vem e aí vai cuidar do seu povo e restaurar toda a terra.
mas isso só vai acontecer porque Israel se converteu, tá? Então, volta aí. A gente está no verso 12, né? Então, ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E quando ele fala da plenitude, ele fala do momento em que ele estará pleno, completo, que não há mais o que ser feito por Israel. O que falta ser feito a Israel? Israel ser salvo. Estamos falando de cada israelita, pessoal? Não, a gente está falando da nação, um povo como um todo. Pode ter um ou outro ali que não vai querer aceitar Jesus e ponto final. Tem os incrédulos que estão definidos e não querem se converter. Beleza. Mas a nação como um todo, a nação vai se converter. Então, essa vai ser a plenitude quando chega o final de todas as coisas a respeito de Israel. Fala, Fernanda. Eu fiquei com dúvida agora sobre o que você falou, com relação à grande tribulação. Na Bíblia diz, no caso, a grande tribulação vai ser depois do arrebatamento, não é isso? Que o Espírito Santo vai sair da terra. Aí eu fiquei com dúvida nessa parte, onde você fala que eles vão ser batizados com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo já saiu da terra e quem vai ficar é quem não obedeceu e vai ter que pagar com a própria vida, né, para poder ser salvo nesse final. Eu não entendi essa parte, quando você disse que ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu não entendi. Apocalipse fala, se eu não me engano, Apocalipse 7 ou é 9, não lembro agora direito. Mas Apocalipse fala que haverá em Israel 144 mil selados. Você acha que eles vão ser selados com o quê? Com o Espírito Santo. Então, essa questão de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, sinceramente, isso é algo que eu, dentro de mim, não tenho como certo. Eu não tenho isso como algo que é realmente o que vai acontecer. Porque muitas pessoas elas vão se converter durante a grande tribulação. Com certeza. Mas você acha que a conversão se dá através de quem? Da carne? Não vai, não vai. Entende? Então, é um conceito que eu sei que há quem defenda, há quem ministre isso, mas para mim não parece fazer muito sentido. Mas, enfim, quando a gente vai diretamente para os judeus, tá? Israel, a gente vai ter em Apocalipse que haverão 144 mil selados. Serão 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E eles vão estar aqui para justamente pregar para o Israel que vai estar aqui. Tá? Então, eles vão ser selados com um objetivo, não é ser retirado da terra. Eles vão ser selados para continuar a missão aqui. Então, eu não entendo como é que isso vai acontecer sem a presença do Espírito Santo. Entende? O que não parece fazer sentido é que a gente sai e o Espírito Santo vai junto. Isso não me parece fazer sentido. Me parece fazer sentido que a gente sai. Total sentido. Não tem por que a gente permanecer na terra. Por quê? Porque o tempo da grande tribulação é um tempo de juízo. Pessoal, juízo é castigo. Então, você passou por um processo, é, é, como é que a gente fala? Como é isso que fala? Não é um processo condenatório, como é um processo judicial, né? E você foi condenado, ponto. Então, sua condenação é, você vai passar pela grande tribulação. Você vai passar por dores terríveis. Você vai dar valor ao que você desprezou. Você vai, na dor, reconhecer que desprezou o que lá atrás era tudo o que você precisava, tá? Quando você reconhecer, pronto. Aí é isso aqui que Paulo está falando. Quando acontecer a plenitude de Israel, aí, minha irmã, é restauração de toda a terra. Aí Jesus volta para proteger o seu povo, porque Jesus não vai deixar o seu povo ter um remanescente. Esse remanescente vai ter que ser cuidado, tá? Então, o próprio Jesus em pessoa, já no corpo de glória, vai e instaura o milênio
aqui na Terra, que é o governo do Messias, que vai durar 1000 anos. Tá bom? Vamos lá. Se tiver dúvida aí, pode perguntar. Verso 13. Porque eu falo a vós, gentios. Agora, ele muda a direção, né? Como é que fala, gente? A pessoa com quem ele vai se comunicar. Agora ele fala com vós, gentios. Enquanto sou apóstolo dos gentios. Por que você está falando dos gentios? Ah, porque eu sou apóstolo dos gentios. Quem é que diz que você é apóstolo dos gentios? Quem te deu esse título? De onde você tirou essa ideia? Abra aí Atos capítulo 9 de novo. Atos capítulo 9. Verso 15. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Pode estar aí na sua versão um instrumento, um utensílio, um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso aqui, o próprio Deus, Jesus, está falando com Ananias, que é quem vai ter com Paulo, com Saulo, né? Ananias, vai lá, porque esse daí eu escolhi. Esse cara tem espírito. E nesses últimos 3 dias, eu vi uma transformação dentro desse rapaz. Ele tem espírito, não é espírito de Espírito Santo, não. É espírito de disposição para agradar a Deus. Esse cara tem espírito. Vai lá, porque eu o escolhi como instrumento. Ele, para mim, vai ser um vaso de honra, um vaso de misericórdia. E ele vai levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e até mesmo dos próprios judeus. E é isso que realmente Paulo faz. Você lembra aí de Pedro falando com algum rei? Você lembra de João se dirigindo a algum rei? Eu, particularmente, agora não lembro. Se vocês lembram aí, falo. Mas você lembra de Paulo se achegando até o próprio rei? Sim. Paulo, ele vai pregar para todo mundo, né, velho? Paulo é o cara. Então, enfim, volta aí, Romanos 11, 13. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, eu honro o meu serviço, eu glorifico o meu serviço. O que significa isso? Eu me sinto privilegiado e eu faço o meu serviço com todo empenho. Qual é o meu serviço? Pregar aos gentios, aos reis e aos judeus. Faço isso com toda diligência, com todo amor e carinho, entendendo que isso para mim é um privilégio. Eu faço isso com todo meu ser, com todo o meu espírito, com toda disposição para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles, todos. Até Paulo sabe que nem todos serão salvos, mas o empenho dele é para salvar. Então, eu trato com vocês, gentios, para provocar ciúme nos judeus. E não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque eu recebi uma ordem. O próprio Deus quer assim. Quem falou primeiramente dessa ideia de provocar ciúmes nos gentios? Foi o próprio Deus. Paulo está simplesmente obedecendo, seguindo o fluxo, certo?
porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? A rejeição de Israel se transformou em reconciliação do mundo com Deus. Mas a aceitação de Israel será vida dentre os mortos. Ainda que morra, viverá. Vai ser salvação, não só para Israel, mas para todo aquele que crê, através da rejeição de Israel. O evangelho chegou até os gentios, provocando salvação entre os gentios, e quando houver a aceitação de Israel, que vai haver, então acontece a salvação do próprio Israel, trazendo vida dentre os mortos, certo? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Então, de quem é que Paulo agora está falando? Quem são esses primeiros frutos? Ou na sua versão pode estar escrito as primícias. Quem são os primeiros frutos para a salvação? Vamos combinar que os primeiros frutos, de fato, vieram do próprio Israel. A gente vai ter como os primeiros frutos os patriarcas da fé, Abraão. Primeiro frutão, né? Pai da fé. Se a salvação é pela fé, começamos com ele. A gente vai ter que Jesus teve os seus 12 discípulos, né? E a gente já falou que lá no dia de Pentecostes, 120 são selados. E no meio dessa turma, pessoal, as primícias, os primeiros, eram judeus. Então, o que Paulo está querendo defender é: se o princípio é santo, e todos nós descendemos, né, pela fé de Abraão, descendemos de Abraão, então o fim da massa, toda a massa, ela também se tornará santa, se tornará separada. Ele está falando de todos um por um, ele está falando de uma forma generalista de uma nação. Todos vão ser salvos? Eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável. Sempre tem aquele coração duro. Mas a nação como um todo, sim, Israel vai ser alcançada, tá? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Então, se a raiz que eu tenho para mim, que a gente pode entender essa raiz até de duas formas. Abraão, pai da fé, os patriarcas da fé, Isaac, Israel. E podemos entender também como o próprio Senhor Jesus, que também é uma primícia, tá? Ele ressuscita dos mortos. Então, a gente vai entender que se os primeiros frutos são santos, a raiz sendo santa, os seus ramos também são santos. O que Paulo está querendo defender é que Israel não é rejeitado. Mais uma vez ele está dizendo, não, Israel não é rejeitado. Ele começa fazendo esse capítulo fazendo esse questionamento. Israel foi rejeitado, desprezado de Deus? Não, de jeito nenhum. Ele já encheu a bola aqui de Israel. Olha, através de Israel, a terra é beneficiada, a humanidade é beneficiada. E aqui ele vai continuar. Israel não foi desprezado, não. A raiz santa vem de Israel. Então, os ramos são santos também. E aí ele vai começar a explicar melhor a respeito disso. E se alguns dos ramos foram quebrados, lembra da ideia de que a gente precisa, às vezes, podar uma planta, a gente arranca
aquele galho que está ressecado, né, que não está dando bom fruto, que está doente, a gente corta para quê? Para que venha surgir um novo broto, né? Então, tem ramos que não prestam, vão ser jogados fora. Ponto final. Então, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira silvestre ou oliveira braba, foi enxertada entre eles, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Noutras palavras, Paulo, o que que você está querendo dizer? Está meio confuso. Não, não está confuso. Ele está dizendo o seguinte, que nós que somos gentios, nós éramos oliveira brava, oliveira silvestre, éramos um corpo estranho dentro da oliveira original. Quem é a oliveira original? É o próprio Israel. Abra aí em Jeremias, rapidinho, só para a gente deixar isso bem mais claro. Jeremias, no capítulo 11. Todo mundo? No verso 16. Melhor, pessoal. Pode continuar aí, em Jeremias 11. Verso 16, a gente vai ter assim: o Senhor chamou o teu nome, uma oliveira verde, bela e de fruto excelente. Com o barulho de um grande tumulto, ele ateou fogo ao redor dela e se quebraram seus ramos. Por quê? Pois o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou mal contra ti por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, o qual fazem contra si mesmos, para me provocar a ira ao oferecer incenso a Baal. Então, Jeremias está aqui apontando para a gente quem é a oliveira. A oliveira é o próprio Israel. Aqui mesmo ele está dizendo que ele quebrou galhos, que o próprio Deus ateou fogo, porque, como um exemplo de punição, como é esse atear fogo, quebrar galhos? Bom, aqui nesse momento vai ser o cativeiro babilônico, né? Jerusalém foi queimada por completo, foi totalmente destruída, muitos foram mortos e eles foram levados como escravos para a Babilônia. Então, esse é um jeito poético de Jeremias dizer que esse povo se afastou de Deus e se lascou todo. Então, volta aí para Romanos, e aí a gente vai ver que Paulo está usando a mesma expressão de oliveira para falar de Israel. E ele está dizendo assim, os gentios, olha, presta atenção, vocês são uma oliveira brava. Oliveira brava é aquela que parece oliveira, mas não é, né? Vocês são estranhos, mas o próprio Deus pegou vocês, cortou da oliveira brava que vocês eram, pegou e enxertou na oliveira. É novo Israel? Por favor, não me vem com esse conceito. Não é novo em Israel. Somos enxertados dentro dos princípios e promessas que foram dadas a Israel. Não é novo Israel, tá? Somos cristãos. Então, esse povo foi plantado sendo enxertado. Sabe como é que faz enxerto, né? Você faz um corte no caule, aí você pega o galho que você quer enxertar, coloca naquele corte e amarra o galho dentro daquele corte. E ali, dali um tempo, ela vai se integrar. O ramo principal, a árvore que tem raiz,
vai absorver aquele galho que foi enxertado. E a partir dali, aquele galho vai produzir frutos igual ao da raiz. Deu para entender? Então, ele vai dizer isso. Vocês foram enxertados nele, tá? Então, se vocês foram enxertados, vocês agora são participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então, quais são, o que é essa raiz? Os princípios que dirigem Israel no sentido espiritual. Palavra, lei de Deus. E a seiva? O Espírito Santo, sacrifício de Jesus. Está tudo no pacote. Vocês estão sendo beneficiados, porque isso aqui é para Israel, mas vocês estão sendo beneficiados, vocês estão tendo direito também. Não se glorie, porque você não é mais do que Israel. No mínimo, vocês estão em paridade, mas você não é melhor do que Israel, tá? Então, não te glories contra os ramos. Mas, se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Tu então dirias, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados. Pela incredulidade deles, eles foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Não é porque foram escolhidos, é pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Por que que Israel se quebrou todo? Porque eles se sentiam arrogantes e envaidecidos de Deus ser o Deus de Israel. Isso deixou eles presunçosos. Sabiam que tinha o Deus poderoso. A gente pode fazer qualquer coisa que depois Deus perdoa. Bom, mas chega uma hora que Deus não perdoou mais. Deus realmente fez juízo. Vai chegar o momento do perdão? Vai, já falamos sobre isso. Vai ter um momento que Israel vai se converter. Mas, até lá, somos enxertados nos princípios religiosos de Israel, nos princípios que o próprio Deus deu a Israel e que hoje nos é dado também como oportunidade. Entendeu isso aí? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era Israel, cuida para que ele não poupe a ti também. Então, se você se converte e começa a se sentir arrogante, você se acha melhor do que os demais, inclusive melhor do que Israel, o próprio Deus pode ver em você o pecado e te cortar. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, veja que Deus é bom, mas ele também é severo, ele é justo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Israel teve a chance dele, não se comportaram bem, foram cortados. Você se comportou bem, está tendo oportunidade. Se comportar mal, vai ser cortado. Presta atenção, Ju. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, se Israel sair da incredulidade, voltam a ser enxertados, porque se ele sai da incredulidade é porque ele parte para a credulidade. Eles começam a crer. Ah, creu? Pronto, vai ser enxertado na oliveira de novo. No oliveira, pessoal, tenha um sentido amplo da coisa, tá bom? Tem um sentido amplo. Não é de fato um estado ou simplesmente um povo, é uma nação espiritual, certo? Uma nação coordenada, criada, controlada, dominada pelo próprio Deus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Não há nenhuma dificuldade para Deus salvar um gentil ou salvar um judeu. Simples assim. Por quê? Se tu foste cortada da oliveira, que é silvestre por natureza, a oliveira brava, e contra a natureza, né? Foste enxertado no oliveira boa, quanto mais estes, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, se você for enxertar, você que era coisa ruim, creu, está se tornando coisa boa porque foi enxertado.
Imagina eles que já são daqui, eles já entendem o que é ser coisa boa. Eles vão ser enxertados naturalmente. Vai fluir, vai ser realmente natural. Por quê? Eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Quando entrar a plenitude dos gentios, quando não houver mais o que ser feito com a humanidade estranha ao povo de Israel, é a plenitude dos gentios, e eu penso que é nesse momento que vai acontecer o arrebatamento. Todo mundo recebeu a palavra de Deus. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu. Agora Jesus pode levar a sua igreja, porque agora vai ser instaurado o momento do juízo contra Israel. Agora vem a grande tribulação. No final da grande tribulação, Israel se converte, vai ajudar muitos a serem convertidos e salvos. Muitas nações vão se reunir contra Israel. Se vocês olharem para Israel no mapa, Israel é desse tamanho, seus inimigos são imensos. Não são todas as nações que vão se unir contra Israel. Não é todo o planeta Terra que vai se unir contra Israel. Mas muitas forças, grandes forças, vão se unir contra Israel. E quando chegar o momento de Israel não ter fôlego, aí é que vai entrar a justiça de Deus em favor de Israel. E assim como no passado ele viu anjos para defender Judá e Jerusalém, ele vai vir o próprio Jesus com todos aqueles que foram arrebatados, vão vir para tratar agora do planeta Terra, das nações que permaneceram. Então vamos lá, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Quando acabar a plenitude dos gentios, então vai entrar agora o momento da plenitude de Israel. E assim, todo Israel será salvo. Voltando à ideia, pessoal. Não é todo Israel pessoa por pessoa. Hoje, existem judeus messiânicos. O que são judeus messiânicos? São judeus que creem em Jesus. Aceitaram Jesus pela fé, estão salvos. Vão ser arrebatados, se tornaram igreja. São salvos. Vão subir. O Israel que vai ficar aqui é o que não creu. Mas vai chegar um momento em que eles vão crer. E aqui a gente está vendo. E assim, todo Israel será salvo. Tem gente que vai se perder? Tem, acabou. Mas o contingente maior, a maior parte de Israel, a nação, será salva. Como está escrito, virá de Sião o libertador. Esse libertador aí, na sua Bíblia, está com letra maiúscula? Esse libertador é Jesus. Jesus vem para libertar Israel. Virá de Sião o libertador, que desviará de Jacó as impiedades. Vai tirar o pecado de Jacó. Quem é Jacó, pessoal? Israel. Mesma coisa, tá? Ele está falando de uma nação. Ele vai tirar o pecado, vai remir Israel e vai salvar Israel. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. É Paulo que está falando isso aqui? Não, não é Paulo que está falando isso aqui. Aí está escrito em outra parte do Antigo Testamento. Quanto ao Evangelho, eles serão inimigos por causa de vós. Quanto ao Evangelho de Cristo, os judeus são inimigos por causa dos gentios. Por quê? Por causa dos ciúmes. Eles não admitem que Israel, sendo eleito, os gentios têm direito também à salvação. Eles não admitem, tá? Mas ele vai falar que, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição,
Eles são amados por causa dos pais. Que pais? Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel. Como a gente tem uma linhagem espiritual, nós não odiamos Israel, porque a nossa linhagem espiritual nos conecta a Israel. Entende isso? Somos salvos pela fé e o pai da fé é o próprio Abraão. Recebemos a mensagem da cruz. Jesus é da linhagem de Abraão, da linhagem profética. Ele é promessa, ele é carne de Abraão e chega até nós e nos faz linhagem de Abraão pela fé, tá? Então não temos como odiar judeus, odiar Israel. Não, temos de ser muito gratos, porque até a Bíblia que a gente está lendo agora não foi escrita por outro povo que não foi judeu. De Gênesis a Apocalipse, quem escreveu a Bíblia foi Israel, tá? Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não crias em Deus, não acreditava em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, a gente alcançou misericórdia porque Israel rejeitou pela desobediência deles. Assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Deus vai ter misericórdia sobre todos, tanto gentios como Israel, mas ele vai cuidar de Israel, sim. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Então, o que Paulo agora faz, né, uma exaltação ao plano de Deus, ao plano de, olha, eu criei um povo eleito, esse povo se rebelou contra mim, eu vou aproveitar esse momento e eu vou salvar as outras nações, porque eu as amo também, vou salvar as outras nações, são criações minhas, e vou inclusive usar essas outras nações para causar ciúmes no meu povo eleito e provocar neles uma reação para que eles desviem seus olhos dos ídolos e de suas arrogâncias e de si mesmos e olhem para mim. E então, quando chegar o momento, eu vou salvar todos. E aí Paulo chega, quão inescrutáveis os pensamentos de Deus. Quem pode alcançar? Então, esse é o plano do Pai. Quem pode contender com ele ou lhe perguntar, por que que o senhor fez assim, por que não faz assado? No momento que Paulo faz essa exaltação a Deus, isso é para confrontar os judeus. Vocês não podem contender com o plano de Deus. Vocês não podem contender com teu Criador. Ele faz do jeito que ele quer. Gentios, fiquem espertos, que vocês estão sendo privilegiados, mas anda direitinho, porque senão vocês também podem ser cortados. Simples assim. Você pode ter acesso à salvação, você pode perder sua salvação, tá? Muito complicado é você perder a sua salvação, você ser cortado e você depois reaver a sua salvação de novo. Não é impossível, mas a palavra diz que isso é quase impossível, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, por hoje é só. Estou vendo aqui que o tempo ficou um pouquinho extrapolado. Vamos aqui pelo menos ouvir uma ou duas de vocês e aí a gente faz o encerramento. Beleza? Fabiane, pronto, Fabiane, tá com a gente aí hoje até aqui? O celular tá Tô legal? sim. Oh, glória a Deus, glória a Deus.
E aí, Sim. Fabiane, o que é que fica para você? Eu também fiquei com dúvida, né? Não vou mentir, a respeito dessa questão do Espírito Santo, né? Eu não quis estender na hora que a dona Fernanda perguntou, a senhora explicou, mas realmente a gente tem essa explicação que no momento do arrebatamento, né? O Espírito Santo ele sai da terra, pelo menos é o que eu já ouvi até dentro da própria Igreja Universal de algumas pregações por alguns pastores. E realmente também me veio essa dúvida, né? E um outro ponto é o cuidado realmente com o que Deus tem com Israel, né? Com a nação escolhida, que é a nação dele. E me veio assim também à mente tudo o que está acontecendo hoje com Israel e o que aconteceu com o presidente do Irã, né? Como Deus cuida, apesar de todos os erros, apesar de ainda da incredulidade reinar, a gente sabe que eles ainda não aceitam, não todos, não toda a nação de Israel. Lógico que existem pessoas cristãs lá que aceitam, mas a gente sabe que nem todos Israel aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles creem ainda em uma chegada de um Messias que para eles ainda não é o Senhor Jesus. Mas ainda assim, mesmo com toda essa incredulidade, Deus cuida dessa nação. Deus olha, Deus honra, e todos aqueles que se levantam contra Israel, a gente vê o resultado e não tem como não crer, não somente na Bíblia e em tudo que está acontecendo, né? A gente realmente tem que olhar para Israel, olhar para esse momento que está acontecendo, porque a profecia realmente está se cumprindo, né? Então, a gente tem que começar a perceber que o final dos tempos já chegou, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso, porque a rejeição de Israel nos deu o crédito para que a gente também pudesse chegar nesse nível de salvação. E cabe a cada um de nós refletirmos esse ponto que a senhora colocou, realmente, de Deuteronômio 28. As pessoas só lê Deuteronômio só a parte da bênção, né? Mas ninguém nunca relata as maldições, a parte da desobediência, né? Muito pouco se prega sobre isso. Então, realmente, a gente precisa começar a ter esse olhar, a buscar esse cuidado de que, assim, o fim já começou, a qualquer momento Jesus pode voltar. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, e Jesus pode voltar de várias formas. A gente pode ir como ele pode vir. Então, a gente tem que começar a perceber esse cuidado não só por Israel, mas olhar para dentro de cada um de nós e buscar onde que a gente está errando, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode estar nos empenhando mais, né, até para se dar mais para Deus, né? Então, ficou realmente isso para mim nesse capítulo 11 de Romanos. Abre aí, pessoal, Apocalipse no capítulo 7, só para vocês verem. A gente vai chegar a estudar esse livro de Apocalipse, mas, como eu já falei, né? Para a gente estudar Apocalipse, a gente tem que estudar a Bíblia toda antes, porque Apocalipse depende de toda a Bíblia antes. Toda. Então, Apocalipse 7, no verso 4, ou melhor, do verso 3, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, isso aí só para vocês buscarem mais informação também, e a gente vai lendo aí a palavra e a gente vai
vai desenvolvendo o nosso próprio entendimento, né? Ah, que Deus vai revelando aí para a gente. Eu, até agora, já ouvi essas mesmas pregações aí que vocês falam, mas para mim não faz muito sentido a saída do Espírito Santo da Terra. Não, não faz sentido. Até porque quem vem buscar os selados que hoje estão aqui são os anjos, não é o Espírito Santo que leva, são os anjos que vão vir buscar. Eles vão reconhecer porque a gente vai ter a marca do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ser retirado da terra, não sei. Enfim, a gente depois vai meditando mais na palavra, a gente vai tendo mais entendimento. Mas para mim, até aqui, não faz sentido ele sair da terra. Bom, então vamos terminar por aqui, né? O tempo já ficou bem alongado. Vou pedir para a Isis fazer a oração final aí, Isis. Eu? Sim, senhora. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir mais a Tua palavra, aumentar nosso campo de compreensão, nosso entendimento, Senhor. Obrigada pelas exortações, pelas orientações, Senhor. Que amanhã seja um dia de muitas bênçãos, muita vitória. Que a nossa família esteja na Tua casa, meu Pai. Te glorificando e te bendizendo, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos dá um dia abençoado na tua santa e gloriosa presença, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, povo lindo. Então, até a próxima.